Eu inspiro-me normalmente nas coisas da vida, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu sonho também. Geralmente de madrugada é quando saem os melhores poemas. E alguns são baseados em sonhos. Alguns sonhos são pesadelos, outros são coisas lindas. E é incrível que nos sonhos, às vezes, há imagens que eu nunca vi na minha vida. A nossa mente tem essa capacidade de, no sonho, viajar e ir buscar cores, animais, flores que não existem mesmo, né? Então são essas as partes que me inspiram, principalmente na poesia. E alguns contos que eu escrevi também foram baseados nos sonhos ou na própria imaginação. Madrigal. Amanhece. A primeira mulher caminha sobre as ondas do mar com um pássaro de luz na sua mão aberta. Aos pés dela, arcadas de água lisa desenrolam pergaminhos de ocres mitologias sobre a invenção do mundo. E 100.000 crianças sem olhos nos submarinos atômicos jogam ao 00 a breve noção do ser. Dos seus flancos voam palavras ainda úmidas no rastro azul deste poema que ninguém escreve. Eu danço uma semba com ela, na esteira branca que o sol estende sobre as marés até o infinito. Tutela-nos um espírito sóbrio de palavras, e os mortos sobem à tona da água para ver como nasce o poema, coberto de limo e algas verdes entre os lábios sangrantes do útero do mar. Eu nasci no Golungo Alto, província do Kwanza Norte, uma zona rural, no muito café. Meu pai era comerciante do café. E a coisa mais bonita foi ter crescido com a minha mãe e com a minha avó e as minhas tias. Era um ambiente como da família largada. Penso que as crianças hoje em dia já não têm isto. Portanto, eu sou feliz porque a minha avó era uma pessoa muito pacífica, humilde e nunca gritou a minha avó. Nunca gritou connosco. Minha mãe sim, mas a minha avó não. A minha avó Isabel dos Santos era a pessoa mais maravilhosa que eu conheci, muito calada. Foi com ela que eu aprendi um bocado de quimbundo e gostava muito de nós. Nos chamava os meninos. E nós chamávamos ela de mãe grande, não de avó. Quando íamos ao campo, que a minha família era toda camponesa, eu também ia, era pequenino, tinha 3 anos ou 4. Para atravessar o rio, tinha um pau no meio do rio. O rio era pequeno, mas tinha um pau, um tronco. Para atravessar aquele pau era difícil. Eu chorava muito e a minha tia não queria me pôr no colo, queria me obrigar a atravessar. Como eu era muito tímido na infância, vivia muito isolado e não falava muito. De modo que o meu refúgio foi a escrita. A escrita e o desenho, eu também sou desenhador. Desenho muito. Então, a desenhar, escrever, pintar. E foi esse o lado da vida que me levou para a literatura. Depois temos então a leitura. Por que é que eu leio muito e lia muito quando era criança? Precisamente para me refugiar das macas da vida. Havia muitos problemas na escola, no caminho, etc. E então comecei a ler aos 9 anos, além dos livros escolares. Comecei a ler romances e contos quando tinha 9 anos. O primeiro livro foi Os 5 na Casa em Ruínas, de Enid Blyton, uma escritora inglesa, que me foi oferecido pela minha professora do ensino primário, Dona Cândida Lavado, que já faleceu em Portugal, que me ofereceu esse livro porque dei uma boa aula de história. Depois o segundo livro foi uma bíblia que tinha umas ilustrações no início de cada capítulo, e tinha 400 páginas, que eu devorei numa semana.
Porque, se repararem bem, a Bíblia Sagrada também é como um romance, lê-se como um romance. E depois fui lendo muitas outras coisas. Livros usados, livros novos. Havia uma coisa boa no tempo colonial, é que mal saíssemos de casa, eu morava no Cazenga, ao chegar a Cuca havia quiosques com muito livro. O que é que acontecia? O que é que havia nesses quiosques? Havia livros usados, que eram mais baratos que os novos. Então, você podia comprar um livro usado e depois, quando tivesse 2 usados, levava e trocava por um outro usado. Então foi assim que eu consegui. Aos 14 anos eu tinha uma caixa com 120 ou 130 livros. Grande parte delas é um livro de coboiadas. Livros para crianças, aventuras, que nós chamávamos coboiadas. Livros de quadrinhos e não sei o quê. E então só se chega a escritor lendo muito. O professor José Luís Mendonça é meu amigo desde o primeiro ano da década de 80 do século passado. E nessa altura, nós os dois estávamos na nossa terceira década de vida. O professor José Luís Mendonça, assim como eu, somos provenientes do interior do país. Eu sou proveniente do Ije e o professor José Luís Mendonça é natural do Golungo Alto. Portanto, viemos para aqui, para a capital do país, para nos valorizarmos e também considerarmos a nossa contribuição para a reconstrução nacional na altura. Nessa altura éramos estudantes. O professor José Luís Mendonça tinha sido militar, ou ainda era militar, mas já se notabilizava em muitas áreas em que a juventude contribuía para a reconstrução nacional do país. Bom, em prosa eu publiquei 3 obras, 4. Um conto de 20 páginas, uma coletânea de contos que tem 18 contos e esses 2 romances. O primeiro foi O Reino das Casuarinas, que se passa na ilha de Luanda, e o segundo, que é o que saiu há 2 anos, o ano passado, sim, aqui para Maiamba, As Metamorfoses do Elefante. Este já é um livro mais maduro, que tem a história do nosso país. Depois tenho cerca de 20 livros de poesia, são livros mais curtos, pequenos. Eu gosto de publicar poesia que não ultrapasse 30 poemas, portanto só tenho 30, 40 páginas publicando esses livros de poesia. Amanhece. Uma mulher caminha sobre o mar, com um pássaro de luz na sua mão aberta. Dos seus flancos voam palavras ainda úmidas, no rasto azul deste poema que ninguém escreve. Aos pés dela, arcadas de água lisa desenrolam pergaminhos de ocres mitologias sobre a invenção do mundo. Ao longe, veleiros sobre a menstruação dos peixes escutam o caldo dos nossos intestinos. Eu deito-me com ela da branca esteira que o sol estende até o infinito. Ao longe, veleiros sobre a menstruação dos peixes escutam o caldo dos nossos intestinos. Tutelam-nos um espírito sóbrio de palavras. E os mortos sobem à tona da água para ver como nasce o poema neste lugar limpo de lágrimas.
família é importante. Para ser qualquer coisa, futebolista, engenheiro, a família é importante, até cantor. Porque o meu pai sempre tinha um baú de couro que ele tinha trazido de Portugal, meu pai era português. Tinha esse baú, devia ter 40 ou 50 livros, que ele andava sempre a ler. Então, foi ver o meu pai ler que me criou este hábito de leitura também, não foi só a professora. Depois, lendo os livros que o meu pai trazia no baú, livros bons, grandes escritores, foi aí que eu também quis escrever uma história como aquela. Um livro que eu li, que até agora foi há tanto tempo, que já não me lembro do título, já foi há muito tempo. Eu já sei qual é. O livro era A Ilha de Coral, de Ballantyne, um escritor inglês, que é uma aventura, 2 jovens que ficam perdidos numa ilha, a Ilha de Coral, no Oceano Pacífico, no século XVI ou XVII. Iam num barco, o barco naufragou e eles ficaram ali. E então os 2 miúdos têm ali uma aventura incrível, parecem povos indígenas que viviam na ilha. E então aquele livro é que me fez criar o gosto para ser escritor. Eu queria também escrever aventuras como aquelas. Claro que não consegui, não é fácil. Tentei, peguei no caderno, tentei escrever, não deu, porque tinha lido pouco ainda, não conhecia a técnica do romance. É uma técnica para o romance. É preciso saber fazer um enredo, depois você saber fazer o primeiro. Os outros você inova. Então, o bom escritor é aquele que faz inovações tanto no enredo como na própria história em si. Eu tenho escrito mais poesia, mas eu comecei a escrever prosa, é incrível. O que eu mais escrevo é poesia, tenho mais livros de poesia, prosa só tenho 4. Mas eu comecei com a prosa a escrever crónicas do Museca, que nunca foram publicadas. Depois escrevi crónicas para os jornais, principalmente o Jornal de Angola. E até hoje continuo a escrever para os jornais, né? E, portanto, o género crónica foi o que eu comecei. Depois comecei a escrever contos e guardei na gaveta. De alguns contos é que saíram romances que hoje estão a ser editados. Depois enverdei para a poesia. Portanto, eu gosto de todos os géneros. Teatro é que só publiquei uma pequena peça de teatro, que só tem 5 páginas. Essa peça eu escrevi há tanto tempo, deixa ela ver. Faz um jogo entre a palavra Semba e... já não me lembro bem. É uma história. Escrevi 2 peças de teatro. Uma é para crianças, que fala do terror que incutiu nas crianças, e o outro é uma cena de brincadeira que se passa num escritório da administração. Mereceu prémios, muitos prémios. Mereceu o Prémio Angola de 30 anos na disciplina de literatura pela sua obra poética Um Voo de Borboleta num Mecanismo Inerte do Tempo. É ex-diretor e redator-chefe de Semanário Cultural, jornal angolano de literatura, de letras e artes, editado em Angola, em Luanda. Publicou o seu primeiro livro, Chuva Novembrina. É esta chuva de que já falamos anteriormente e que me agrada muito falar da chuva. É membro da União dos Escritores Angolanos, também eu sou, e por isso que ele é meu companheiro, contei meu companheiro. Tem uma vastíssima obra que vale a pena passar a algumas destas revistas, como Angola, Me Diz Ainda, Luanda, Fica Longe, Um Canto para Mussuemba, Ngoma do Negro Metal. A problemática do tímido é quando ela aparece em público, porque porque o coração começa a bater. Você sabe a matéria, sabe tudo o que vai dizer, mas o fato de aparecer perante todas as pessoas, já o coração começa a bater e a voz começa a tremer. Eu tive esse problema até os 40 e tal anos. Tive esse problema mesmo já trabalhando. Eu tinha um papel na mão e para lê-lo começava a tremer. Só superei isso depois de muito treinamento. Fiz muita yoga, até hoje faço. Depois de muitos exercícios de respiração. Foi a respiração que me levou ao domínio da fala, da dicção,
da retórica. Tudo isso foi depois de muito treino de meditação. Meditação é só respiração, né? Que eu até hoje faço, né? Alguém que nacional e internacionalmente já recebeu a consagração como um dos pilares marcantes da poesia contemporânea angolana. Eu já vi o José Luís Mendonça na galeria dos maiores da poesia da nossa terra, ombreando com poetas famosos. Permita-me que recite uma chuva novembrina, edição de Inalde, 1981, em Luanda, o Prémio da Poesia Sagrada Esperança. Chuva, chuva, doce chuva, entra no meu coração, doce chuva solitária. Contigo eu remanso a noite, deixo a noite e desces tu, doce chuva, mãos de mulher, afagando o bolor do sofrimento. Vem, doce teta de chuva. A literatura atual pode ser analisada de modo fácil, mas também de um modo perfeitamente difícil. O modo fácil é que pode-se utilizar o método analítico, o método da hermenêutica e outras metodologias para analisar o que vai saindo nos últimos 10 anos, por exemplo. E então enquadrá-los naquilo que eu chamo círculos concêntricos, como quando se atira uma pedra num charco ou num rio, e há aqueles círculos que se formam, onde o círculo do meio é aquela literatura de qualidade. E nesse caso, temos escritores que já vêm com a sua inércia de escrita desde antes da independência, depois como Pepe Tela, ou Nhangachito, ou Ventura Cardoso, e outros que surgiram depois da independência, como Aníbal Simões, que era o Chico Gata Mbalundu, ou os que foram surgindo mais recentemente, mas já têm acima de 40 anos, como o Onjaki, por exemplo. Depois temos o círculo a seguir, onde há aqueles escritores que eu não tenho uma palavra certa para classificá-los, porque não gosto de atirar chavões contra ninguém, mas é uma leitura que tem uma certa qualidade, mas não tem aquela perfeição que os outros têm. Depois então vêm os outros tipos, onde vai diminuindo a qualidade até chegar àquilo que eu chamaria a escrita da nova geração. E aí é que é a dificuldade. Por quê? Primeiro, para analisar a literatura você tem que ter os livros, e os livros não estão à venda. Cada autor lança o seu livro, as editoras não põem os livros à venda, exceto a Mayamba. Segundo, os livros estão muito caros. Terceiro, em Portugal, outro país mais sério, quando uma editora lança um livro, seja ela já conhecida ou um indivíduo mesmo que for uma edição de autor, ele tem a obrigação de pegar em 70 ou 50 ou 20 exemplares e distribuir para todos os órgãos de comunicação social, para as universidades. Quarta dificuldade também é que nos órgãos de comunicação social a área do jornalismo cultural está muito incipiente. Cada livro que sai no mercado tinha que ser analisado em todos os jornais, nas rádios e nas televisões. E esse pessoal tem que ser formado. Acho que o jornalismo em Angola precisa de uma formação, e eu iria dar uma formação em todas as áreas das artes e da cultura, né? Desde a pintura, artes plásticas, cinema, etc. É isso que o jornalista precisa, o jornalista cultural. Depois, é preciso dar atenção ao jornalismo cultural em Angola, e não há essa atenção. É preciso criar uma biblioteca em cada órgão de formação, para todo mundo ler, principalmente os jornalistas da cultura. Então temos essa dificuldade. Mas, como disse, o preço do livro, a escassez de livrarias, porque quando eu era pequeno, eu bastava chegar a Cuca, porque no Kazenga, lá no século, não havia papelarias nem nada, só havia lojas, mas bastava chegar a Cuca, já havia quiosques, mas havia muitos quiosques, onde hoje as lojas dos Mamadus, era muito livro que havia mais livros do que hoje há.
E então, se não há livros, como é que a nova geração vai ler como eu lia quando tinha 13 anos ou 12 ou 9 anos? Portanto, você não pode pedir que haja renovação da literatura, é impossível. Por quê? Conforme você passa ali, por exemplo, no Hoje Ainda, e vai vendo loja de tecido, loja de bacias, loja de não sei o que, aquelas lojas todas móveis, você devia ter no intermeio lojas de livros. Ora, não há. Não há. Até a loja de conveniência no mesmo sexo devia ter livros. E nós não temos isso. Esse é o grande déficit que há no país, é o livro. Eu sou professor e os meus alunos, eu vou procurar livros para eles e não encontro. Não há livros à venda. Eu tenho 400 alunos, eu não consigo encontrar 400 livros de um autor para dar para todos lerem o mesmo livro. O que é que eu faço? Tenho que ir à internet roubar, imprimir e dar-lhes a eles para imprimir. Livros pequenos. Como eles já não têm o hábito de ler nem o livro de 10 páginas também nem. Por quê? Porque desde a primeira classe até chegar à universidade eles não leram. Não leram, não é culpa deles. Agora, também não é minha, é o Estado que tem que rever esse processo. Se não há essa parte no sistema de educação, não pode haver no sistema literário. No campo literário não pode melhorar, nem superar um Pepe Tela, um Agostinho Neto, um Anhenga Chito. A nova geração não pode superar porque ela não tem referência. Ele não leu o Anhenga Chito, não leu Agostinho Neto, não leu o Londino Vieira, não por culpa deles. Em casa não há livros, em casa onde ele vive não tem livro. Ele sai de casa e não encontra livros à venda. Esse é o grande dilema que está a fazer com que a literatura em Angola esteja a baixar de qualidade. É preciso que continues a dar à luz poemas deslumbrantes para que outros poemas nasçam saudáveis, sem limitações de número, espaçamento gestacionais e consultas preconcebidas. Os teus poemas, prezado José Luís, simplesmente nascem de ti, porque têm de nascer e, quando menos te percebes, lá vem mais um poema, mais um filho. Em última análise, os poemas, como os de José Luís Mendonça, interpelam a sociedade para um olhar diferente de partilha e solidariedade. O poeta enxerga o lado de lá das coisas, geralmente abordadas apenas na sua superficialidade, e que é lastimável. A poesia funciona, em especial a do José Luís Mendonça, como um curto-circuito que faz despertar e espera fazer reagir nas dimensões dos 4 estados de espírito propostas por São Tomás de Aquino, nomeadamente o senso comum, a imaginação, a fantasia, a estimativa e a memória. José Luís Mendonça é uma grande figura, não só para os acadêmicos, para os literários, ou seja, o mundo da literatura, mas também para a cultura em si. Falar desta grande figura, eu costumo dizer que me deparei em 3 momentos com o professor José Luís Mendonça. Primeiro, enquanto homem da literatura, no seu livro Chuva Novembrina, quem teve o primeiro contato, conheci José Luís Mendonça a partir deste escrito, e depois então na academia, enquanto professor, um detentor do conhecimento e sobretudo de uma grande sabedoria. Também lembro-me até de um episódio, enquanto esperávamos ansiosamente para fazer a prova de língua portuguesa, questionou-nos apenas, ou seja, pediu-nos que falássemos apenas sobre o nosso guarda-fato. Uma situação que pareceu-nos muito engraçada, mas afinal era para aplicarmos técnicas de redação num texto, e que depois foi uma maravilha este aprendizado.
Durante o período que tivemos o privilégio de ter o professor Mendonça a lecionar a cadeira de língua portuguesa, aprendemos inúmeras coisas. Aprendemos até o que não devíamos aprender, porque o professor tinha a paciência de ir buscar aqueles conteúdos que nós temos desde o ensino de base para então compreendermos aquilo que nos estava a ser passado na altura. Dizer que o professor é um grande mestre para o ensino e, de forma geral, para a sociedade angolana, porque o professor também é jornalista e, enquanto jornalista, também tem dado o seu contributo para o desenvolvimento da própria classe. É muito difícil ser escritor em Angola devido às condições que criam um escritor. Um escritor é um investimento de longos anos e é um investimento do sistema educativo. Eu já vos disse que eu, quando era jovem, era adolescente, ia à biblioteca com o meu cartão, que até hoje ainda tenho, bem miúdo lá, e levava os livros para casa para ler. Hoje em dia a biblioteca já não empresta livros porque os livros desaparecem. Então é preciso criar bibliotecas em cada bairro, em cada comunidade dos bairros. Uma biblioteca municipal ou comunal, e é preciso haver um jango, que eu já propus isso ao Ministério da Educação, um jango de estudo comunitário, porque as casas em casa não têm condições para os alunos estudarem. Então eles vão para ali, fazem suas tarefas escolares, com a orientação do menino mais velho, que já está no ensino médio. Se criarmos o jango de estudo comunitário, as crianças vão ter ocupação. E vão ter também, depois do estudo, o jango comunitário, eu preciso criar também espaços de lazer, que é outra coisa que o país não tem. E a África quase toda não dá atenção às crianças. É um problema bicudo que temos em África. Por isso é que não há desenvolvimento. O desenvolvimento começa quando começa-se a olhar para a criança, não para o adulto. O adulto já está feito, se foi mal feito ou não. Agora a criança é que tem que ser formatada com educação. Eu comecei a lecionar em 1983, na escola Zingambandi, aqui perto no Macuso, porque eu morava atrás, então era fácil saltar o muro e dar aula. Mas já tinha tido experiência de empregos e resolvi dar aulas porque havia carência de professores. Então fui substituir uma professora portuguesa que foi-se embora, acabou o contrato, e ela é que me formou. Ela me deu a pedagogia, a didática toda, ensinou-me como é que eu devia ensinar a língua portuguesa. Depois fui dar aulas em Cuba, no mesmo ano. Depois voltei para Angola e continuo a dar aulas, agora já na universidade. Bom, o nosso ensino, tanto de base como universitário, tem algo aquela lacuna que eu já expliquei, que é a falta de leitura. Sem leitura não há ensino. Nós temos essa grande lacuna no ensino, que começa no ensino de base. E eu que preparei o Plano Nacional de Leitura para o Governo, eu pus lá que o primeiro alvo da leitura não são os meninos, não são as crianças, é o professor. Então nós temos que pôr os professores no curso de magistério primário e fora dos cursos, reciclados, com leituras. Eu próprio já me propus para fazer isso sem me pagarem nada. Eu posso fazer isso. Ponho o professor a ler, a estudar os livros, porque sem leitura do professor o aluno não chega lá. Para mim, a função da universidade é ensinar as pessoas a serem autodidatas, para você depois pesquisar à vontade. Não tem outra função a universidade para mim, é ser autodidata. O autodidata é que vai se tornar depois engenheiro, químico, antropólogo, etc, etc. Você até pode não ir à escola, mas se for autodidata você consegue chegar lá. E então, eu sempre fui bom aluno, sempre estive no quadro de honra, não pagava propinas no Liceu Salvador Correia, só tirava a média de 14 para cima, mas tinha um problema de memória, tinha um problema não de memória, talvez de raciocínio lógico, porque eu não era bom aluno na matemática, só tirava 10, 12, então tive que enveredar para o curso de Letras e Ciências Sociais, por isso é que eu tirei Direito. Ainda estou agora a fazer o mestrado, estou a acabar o mestrado porque eu vou fazer o doutoramento em Direito Civil. Porquê? Porque para mim, eu tenho para mim que
nós devemos estudar até o dia da morte. Mesmo quando eu estiver no caixão, a minha família vai pôr lá os livros e o computador para eu levar para continuar a estudar. É preciso que a nova geração busque o conhecimento. Por quê? Sem conhecimento não haverá futuro neste país. Sem conhecimento da nova geração, o país não vai conseguir chegar lá. Vamos ter que contratar sempre consultores estrangeiros, cooperantes estrangeiros. E o angolano não vai poder fazer as coisas. Tem que fazer drones, tem que fazer técnicas de rega, tem que fazer coisas de medicina. Eu vou-vos dizer uma coisa. Todo homem, quando chega à minha idade, tem um problema da próstata. E nós não temos aqui a ciência que já tem o Brasil, que é o raio laser, que eles fazem operações. Nós temos que ir para fora. Então é preciso que a juventude estude essas coisas. A operação com raio laser, coisas fundamentais para o próprio angolano. É por isso que a juventude tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que ir em busca do conhecimento. Comecei por ler os escritores ingleses, a Enid Blyton, que é Aventuras para Crianças, e depois a Bíblia, que é um livro que tem muitos escritores, né? Para mim a Bíblia é um grande romance, é um dos maiores romances da humanidade. As pessoas é que não olham por esse prisma. E é um livro científico, é um livro de história do povo judeu, e é um livro esotérico, tem muita ciência espiritual. Portanto, é possível extrair desse livro muita coisa. As pessoas exploram mal esse livro. O primeiro escritor que me inspirou foi Norman Mailer, um escritor americano, prêmio Pulitzer, que escreveu uma obra que é Os Nus e os Mortos, sobre a Segunda Guerra Mundial no Pacífico, que era a conquista de uma ilha pelos americanos. E nessa conquista passa-se ali uma série de mostras da vida, o sofrimento dos soldados. A guerra não é aquilo que as pessoas pensam. Ele mostra como é que o jovem que saiu da universidade e era comandante, era oficial, foi lá combater, o que é que ele passou. Esse jovem mal chegou em combate, levou logo um tiro da cabeça e morreu, porque o destino dele acabou ali. Mas havia outros, um levou uns tiros da barriga e enquanto era arrastado pelos outros na maca, a maca caiu e o homem acabou por morrer no caminho. Portanto, ali é que se vê o sofrimento cruciante da guerra. Então esse livro inspirou muito, a sua técnica narrativa também me inspirou muito. Depois então passei para os angolanos, o Pepe Tela, é um grande... tem uma boa técnica, porque ele também segue os escritores ingleses e americanos. E depois o Anhenga Chito, dos escritores angolanos, né? O próprio Agostinho Neto com Sagrada Esperança. Os seus artigos de opinião escritos num determinado órgão de comunicação inspirou-me e também serviu de suporte para estudo da minha monografia. Portanto, falar de José Luís Mendonça é falar de um grande homem da sabedoria e sobretudo da cultura também angolana. Desejo a si, professor Luís Mendonça, tudo de bom e que continue inspirando gerações, assim como inspirou a minha. A maior lição que eu tenho aprendido, tenho aprendido, eu aprendo todos os dias com ele. A maior lição é a humildade dele, é a seriedade dele em tudo que ele faz, é a sinceridade dele, não atua nem realiza gestos em função das conveniências com quem está, nem do contexto, mas em função de uma linha doutrinária, de ser um homem correto, de ser um homem sincero, de ser um patriota, um nacionalista.
Brinquedo de corda. A minha alma é um brinquedo de corda que dá corda sem parar a mim mesmo. Sou o brinquedo da sorte que me corda e discorda. Ele lá sabe, quando rodar a chave para me ver, dar passos mecânicos sobre a mesa do destino até a corda acabar. Depois, recorda e me acorda quando lhe dá na real gana. E lá me movo eu, estalando como um robô, enquanto a minha alma bate palmas como uma criancinha de colo. Tudo então volta ao que era no começo do mundo. Um brinquedo de corda que acorda o rolo de aço da minha alma e me desenrola como um robô sobre a mesa do destino até a corda acabar. Mudei muito nos últimos 20 anos. Quer dizer, há coisas que a pessoa deve aprender pequeno, mas não tive acesso a elas. Tive acesso muito tarde. Por isso é que eu aconselho toda a gente que tem filhos a ensinar artes de respiração. É muito simples. Na internet tem. A meditação chama-se Savasana, que é a primeira postura do yoga, que é a postura do morto, que você está deitado no chão e vai respirando. Foi assim que eu comecei. Prezado José Luís Mendonça, meu companheiro, permita-me que eu me trate assim, sem títulos, porque não poucas vezes os títulos são um fator de confundimento que os poetas não gostam de ressaltar. Porque me foi dado ler, tu és o que se pode chamar um gênio, em quem a musa depositou a arte de bem cavalgar, não toda a cela, mas toda a poesia, de expressar, portanto, sentimentos curtos, insensíveis, incisivos, que nos remetem a um coração cheio de um turbilhão de muita conversa por dizer, e tal como eu, nas vésperas de poeta de primeira viagem, tu explodes. Eu não estaria a exagerar se dissesse que te assemelhas aos relâmpagos que, de repente, rasgam o céu com a intensidade e luminosidade que impressionam. Dizer que sou muito grata e sinto-me privilegiada por ter tido a honra de ter o professor Mendonça como mentor durante o período que esteve na Faculdade de Ciências Sociais. Dizer ao professor que tanto eu quanto os meus colegas nutrimos um grande carinho por si e que continue a lançar mais quadros. O meu legado, o primeiro é a literatura, os livros. Quero deixar esse legado. O segundo é o meu contributo para a formação da juventude, é o ensino, né? Esse é o meu legado que eu continuo a forjar aqui e que penso que é aquilo que o destino me deu, né? O meu sonho é escrever os poemas mais belos da literatura angolana, desde o século XIX até hoje. Eu quero escrever, e já está quase terminado, o livro de poesia mais belo da literatura angolana. Esse é o meu maior sonho. Portanto, o livro está quase pronto, dentro em breve vai sair. Eu quero ser lembrado como um bom escritor, um escritor que inovou a poesia e conseguiu fazer os poemas mais belos da literatura angolana. Tenho para mim que nós devemos estudar até o dia da morte. Mesmo quando eu estiver no caixão, a minha família vai pôr lá os livros e o computador para eu levar para continuar a estudar.